Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Brendo Souza e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Manual dos Investidores. E nesse nosso vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre a classe das ações e mais especificamente, nós vamos conversar sobre os melhores setores e os melhores segmentos para você investir, para você pesquisar, para você analisar e futuramente vir a investir o seu dinheiro nessa classe de ativos. Então, dito tudo isso, eu já te peço para você se inscrever aqui no nosso canal. Caso você ainda não seja inscrito, ativar o sininho para você sempre ser notificado quando chegar conteúdo novo aqui no manual. E também te peço você deixar um like nesse vídeo aqui e fique comigo até o final, que eu tenho certeza que vai ser um conteúdo bem interessante e bem importante para você. Então vamos lá para o nosso vídeo. Bom, como a gente comentou, ao longo desse nosso encontro aqui de hoje, nós vamos conversar sobre os melhores setores, os melhores segmentos para você investir em ações, tendo em vista aí que uma ação nada mais é que um pedaço, uma fração de uma grande empresa, e aí essas empresas, essas ações, esses papéis que são negociados em bolsa de valores, eles possuem diversos setores, diversos segmentos. Então, as empresas do nosso país, as empresas da nossa economia, elas participam dos seus setores, dos seus determinados setores, e aí existe uma gama, uma vasta opção de setores para você investir, para você conhecer as empresas que participam da nossa bolsa de valores. E aí ao longo desse vídeo eu vou te mostrar aqui, eu trouxe alguns dos melhores segmentos para você conhecer, para você explorar, para você analisar e possivelmente vir a fazer o seu investimento na classe das ações. Bom, e aí o primeiro setor que eu quero te apresentar, e digamos que o quarto lugar nesse nosso ranking, é exatamente o setor de saneamento básico, certo? Setor de saneamento aí, que é um setor que ele é pouco explorado hoje no nosso país. Infelizmente nós conhecemos várias áreas, várias localidades que não têm um saneamento adequado, que não têm um saneamento básico adequado para a sobrevivência, para a existência da população. Então esse setor por si só, como uma macrovisão, digamos assim, é um setor pouco explorado, e aí tendo em vista essa deficiência, digamos assim, o setor de saneamento é um setor que tem um grande espaço de crescimento no curto e no médio prazo. E aí, obviamente, por consequência, se um setor ele tende a crescer bastante, tende ainda a expandir bastante nos próximos anos, aí, digamos, e em praticamente todo o país, todas as regiões do nosso país, elas precisam melhorar essa questão do seu saneamento básico, dessa oferta de saneamento básico, seja por parte do poder público, seja por parte de empresas privadas, mas esse setor, esse segmento de saneamento, esse serviço, ele precisa ser melhorado, precisa ser expandido e levado para mais áreas do nosso país. E aí, como nós vimos comentando, por consequência, se um setor ele tende a crescer, se ele tende a se expandir, se ele tende a aumentar a sua oferta, a sua procura, por consequência, as empresas que fazem parte desse setor também tendem a se beneficiar, também tendem a crescer com essa expansão. E aí, trazendo aqui para a nossa parte dos investimentos, as empresas do setor do saneamento básico, as empresas do setor de saneamento básico da nossa bolsa de valores, elas tendem a crescer, elas tendem a ter mais procura pelo seu serviço, elas tendem a atender mais clientes. Então, por si só, essa consequência dessa expansão vai ali gerar mais receita, vai gerar mais lucratividade para as empresas, vai gerar mais crescimento no geral para as empresas que são desse setor e empresas que estão listadas na nossa bolsa de valores. Então, empresas aí já conhecidas como a Sanepar, a Cosan, então várias opções de boas empresas do setor de saneamento básico que estão listadas na nossa empresa, são ações, são companhias, são empresas que merecem estar no seu radar, merecem estar na sua lista de estudos. Então aí, setor de saneamento básico é o primeiro setor que eu queria te apresentar aqui nesse nosso vídeo de hoje, como um dos ótimos setores para você investir, principalmente para o médio e para o longo prazo, certo? Na nossa bolsa de valores. Então, se você busca por bons setores, setor de saneamento é a primeira opção que eu queria te apresentar nesse nosso vídeo de hoje. E a segunda opção e o terceiro lugar nesse nosso ranking, já subindo aqui como nessa escala de importância, nessa escala de prioridade, o terceiro setor que eu quero te apresentar é exatamente o setor de saúde, o setor de empresas hospitalares, digamos assim, porque é um setor que ele já tem uma alta procura, então a nossa população ela precisa ter acesso a serviços de saúde, é um serviço, digamos que indispensável, até porque você não tem como escolher se você quer ir ao hospital, se você quer fazer um exame, se você quer tratar de alguma doença. Então, digamos que o setor de saúde é um setor indispensável, com serviços indispensáveis à nossa população. Então, já por conta dessa característica, dessa principal e uma das maiores características, o setor de saúde é um setor bem atrativo, porque se é um setor que tem uma alta demanda, tem uma alta procura, e digamos que uma procura obrigatória, digamos assim, as suas empresas que estão dentro desse setor, por consequência, tendem a ser empresas que têm alta procura nos seus serviços, têm alta demanda, têm alta receita e, consequentemente,
altas lucratividades. E além dessa alta demanda, além dessa alta procura e dessa procura meio que obrigatória por parte da população, uma procura indispensável, o setor de saúde ele também tende a crescer, tendo em vista aí que a população no curto, no médio e no longo prazo, a população do nosso país, ela tende a envelhecer, e aí uma população mais velha, por consequência, ela vai demandar mais serviços de saúde, vai demandar mais serviços de atendimento médico, vai demandar por mais procura por hospitais para fazer exames, para tratar de alguma doença. Então, por esse motivo, por esse ponto geográfico, digamos assim, do nosso país, que tem uma população que está envelhecendo, tem uma curva de crescimento voltada para o envelhecimento da população, o setor de saúde é um setor que tende a se beneficiar bastante nesse cenário. Então, esse é um dos bons setores para você aí também ter na sua lista, também ter na sua análise, como um setor bem que desperta bastante interesse, um setor que merece uma atenção, certo? Por ter ótimas empresas e por ter empresas que ofertam um serviço indispensável para a nossa população. Então, empresas aí como Fleury, que é um laboratório de exames médicos, Fleury, Unimed, o Grupo Notre Dame, que são uma das maiores empresas que são desse setor de saúde, que tem suas ações, tem seus papéis negociados em bolsa de valores, são algumas das boas opções de empresas aí do setor de saúde, um dos melhores setores, na minha visão, da nossa bolsa de valores, por seu investimento visando aí principalmente o médio e longo prazo. E a terceira opção e o segundo lugar nesse nosso top 4 aqui, desses setores que eu quero te apresentar nesse nosso vídeo aqui, eu quero te apresentar exatamente o setor elétrico como um dos melhores setores da nossa bolsa de valores, um dos melhores setores da nossa economia para o seu investimento. Então aí o setor elétrico, ele ocupa esse espaço, ele ocupa essa posição por ser um setor que tem uma alta demanda também, assim como o setor de saúde. Empresas de serviços elétricos são empresas que também oferecem, que também têm um produto que é indispensável para a manutenção, para a vivência da população. Então, assim como procurar por hospitais, procurar por exames médicos é um serviço indispensável para a população, viver com eletricidade também é uma forma, uma forma de viver também que é um serviço, é um produto, é uma oferta indispensável na vida dos brasileiros. Então, e por consequência, as empresas do setor elétrico são empresas que têm altas receitas, têm altas lucratividades por justamente ter essa alta demanda, essa alta procura por parte da população. E um outro ponto que faz esse setor ser um ótimo setor para o investimento é exatamente a sua estabilidade. Sim, porque empresas do setor elétrico, elas vão ali firmar seus contratos com as concessionárias, com os municípios, com os governos de estado, e esses contratos são contratos longos, então contratos para 20, 30 anos. Então imagina aí a sua empresa, ela ter um contrato, ela ter uma previsibilidade de receitas para os próximos 10, 20, 30 anos. Então, por ter essa característica, por ter empresas que oferecem longos contratos de serviço e, consequentemente, que traz essa estabilidade, essa previsão de receitas, o setor elétrico é uma das melhores opções para o seu investimento. E além dessa segurança, além dessa estabilidade, além dessa alta previsibilidade de receitas, as receitas das empresas do setor elétrico são receitas altíssimas, são receitas bilionárias. Então, também por essa característica, por essa alta receita, por essa alta rentabilidade e, consequentemente, pela alta lucratividade das suas empresas, o setor elétrico é um setor bem procurado pelos investidores em bolsa de valores. E aí, por consequência, também, um outro ponto bem atrativo para esse setor elétrico é que, com essa lucratividade altíssima das suas empresas, as empresas do setor elétrico elas tendem, por consequência, serem empresas que pagam bons proventos, pagam bons dividendos para os seus investidores. Então aí, empresas do setor elétrico, elas têm os seus altos lucros e aí elas pegam a parte desse lucro, por ser um lucro já bem altíssimo, elas pegam parte desse lucro e muitas delas pegam uma fatia bem grande desse lucro e repassam para os seus investidores, repassam ali para os seus acionistas na forma ali de dividendos. Então, empresas do setor elétrico, por tradição, por cultura, digamos assim, são empresas que pagam ótimos proventos, pagam ótimos dividendos e dividendos altíssimos para os seus investidores. Então aí, setor elétrico, por todas as características que nós comentamos, por terem altas receitas, por terem altas lucratividades, por terem empresas mais estabilizadas e empresas mais sólidas, e também por terem empresas que pagam bons proventos para os seus acionistas, o setor elétrico é um dos melhores setores para o seu investimento em bolsa de valores. Então, empresas aí como a Engie, como a Taesa, como a CEMIG, são ótimas empresas desse ótimo setor, um setor que abrange, que tem várias boas outras opções de empresas
para você ter aí na sua lista, para você fazer a sua análise e possivelmente vir a fazer o seu investimento. E o quarto e último setor, e o primeiro lugar nesse nosso top 4 de melhores setores da nossa Bolsa de Valores para o seu investimento, a quarta opção e o primeiro lugar é exatamente o setor financeiro, o setor dos bancos da nossa Bolsa de Valores, para você investir, para você aplicar o seu dinheiro. E aí o setor financeiro, o setor bancário, ele por si só, ele se auto-explica, digamos assim, por que ele é um dos melhores setores, por que ele é um dos melhores segmentos para o seu investimento, tendo em vista aí que o setor bancário é uma empresa, é um setor, aliás, que abrange empresas bem sólidas, afinal o setor bancário é o setor dos bancos. Então os bancos aí do nosso país são empresas extremamente consolidadas, extremamente sólidas. Existem várias opções de bons bancos aí centenários na nossa economia, como é o caso do Banco do Brasil, Banco Itaú, outras opções como o Bradesco, como o Santander. Então o setor bancário, o setor financeiro é um setor que abrange, que guarda empresas bem consolidadas na nossa economia. E aí, além da solidez das suas empresas, os bancos eles são segmentos, são companhias que têm alto faturamento, têm alta lucratividade. Muitos de vocês já devem conhecer a gama de serviços ofertados pelos bancos, então financiamentos, empréstimos, então serviços de investimento também. Então os bancos são empresas que por si só faturam bastante, que têm altas receitas e altas lucratividades. Então, por consequência, eles são empresas, é um setor bem atrativo para o nosso investimento. E também, assim como o setor elétrico, os bancos, as empresas do setor financeiro, por terem altas lucratividades, os bancos também são empresas que, historicamente, pagam ótimos dividendos, pagam altos dividendos, pagam bons proventos para os seus investidores. Então aqui, se você é um investidor que busca investir em empresas mais consolidadas, em empresas mais seguras e estáveis na nossa economia, e também aliado a isso, se você busca investir em empresas que pagam altos dividendos para o seu investidor, investir em empresas do setor elétrico e do setor financeiro é a melhor opção, é a melhor estratégia para a sua carteira de investimentos. Então aí o setor financeiro, o setor bancário, o setor dos bancos é a primeira opção que, na minha visão e na visão de vários outros estudiosos do mercado financeiro, o setor de banco, o setor bancário é a melhor opção, é o melhor setor para você investir, para você analisar e fazer o seu investimento na nossa Bolsa de Valores no mercado de ações. Então, esses aí são 4 ótimos setores que, na minha visão, são as melhores opções, os melhores segmentos para você analisar, para você estudar, para você conhecer as empresas e, por consequência, vir a fazer o seu investimento. Então são eles aí, o setor de saneamento básico, o setor de hospitais, o setor de empresas de energia elétrica e o setor bancário. São as melhores opções, alguns dos melhores setores da nossa Bolsa de Valores para você fazer o seu investimento. Então, no mais, é isso. Eu espero que você tenha gostado e principalmente entendido e compreendido tudo que nós conversamos, tudo que nós abordamos ao longo desse nosso vídeo de hoje. E no mais, novamente eu te peço para você se inscrever aqui no nosso canal, caso você não seja inscrito, ativar o sininho para você sempre ser notificado quando chegar conteúdo novo aqui no manual, e também te peço para você deixar um like nesse vídeo aqui se você gostou, e eu te vejo no próximo vídeo, te vejo na próxima oportunidade. Valeu!